Hoje tem Resume Aí, Júlia, mas não se espantem. Deve ter pensado assim, Júlia enlouqueceu. Em um mês ela vai ler esse monte de livro. Não, não. Estamos começando o ano e eu sei que você tá cheio de metas aí. E quem sabe, pode ser uma delas é você começar a colocar a leitura na sua vida. E eu acho tão legal isso, porque tudo que é muito, a gente começa a tentar sair um pouco desse lugar e se redesenhar. E eu acho que a gente tá andando muito para esse lugar. Eu acho que tudo isso, né, telefone, rede social, tá levando a gente para um lugar onde a gente não tá gostando tanto. E aí a gente tá começando a voltar a entender que ficar no telefone, né, ficar usando todos os momentos nossos de pausa ou não durante o trabalho também, ficar sempre conectado a alguma rede social, à internet, qualquer coisa, não está fazendo tão bem a nossa saúde mental. E tem muita gente entendendo o quanto é importante a gente se desligar um pouco e um livro é uma ótima opção pra gente focar. Ai, Júlia, não consigo, é muito difícil, mas enfim, tô aqui, eu te dou a mão, você me dá a mão e vamos junto. Olha, esses foram os livros que eu li em 2025. E por que eu trouxe eles, né? Normalmente eu faço um resumo aí, Júlia, de um livro novo que tá aqui, o livro que eu já tô lendo e que mês que vem eu já faço o resumo deles, a gente volta à nossa programação normal. Mas eu queria fazer um compilado falando um pouquinho de cada livro. E eu acho super legal, né? Porque assim, eu não li não peguei esses livros agora pra dar uma relida, pra gravar. Então, quando eu olhar pra eles, eu vou tentar falar alguma coisa que fez muito sentido pra mim ou que eu apliquei de alguma forma juntinhos, eu e você. Vamos junto. Outra coisa, no canal tem o resumo de cada um desses livros. Então, se você se interessar por algum desses que eu vou falar rapidamente, então volta aí, né, no canal nosso do YouTube, tem um quadro chamado Resume Aí, Júlia, que tem um resumo completo de cada um desses. Curte, comenta e compartilha para aquela pessoa que você acha que tá precisando de começar a ler. Esse foi o primeiro livro que eu li em 2025. Foi exatamente nessa época, em janeiro, eu tava lendo esse livro. E olhando para ele, né, Hábitos Atômicos, é um livro muito conhecido, né? Algumas pessoas realmente, não vou falar, ai, todo mundo já leu esse livro. Não, porque eu sei que a leitura não é uma coisa tão frequente, mas muitas pessoas já leram esse livro. E quando eu olho para ele, uma das coisas que mais me chamou a atenção desse livro, Hábitos Atômicos, foi como é importante pra gente criar um novo hábito, o nosso cérebro gostar. A gente precisa de ligar aquilo que a gente tem que criar um novo hábito ao prazer. Senão o hábito não se cria. Então ele vem tirando um pouco daquele outro livro que a gente leu muito sobre, que enfim, tinha uma capa amarela falando que é pra gente criar um novo hábito, tem que ter 21 dias, e ele quebra um pouco isso. Você pode ficar repetindo uma atividade por mais de 21 dias, mas o seu cérebro não compreender que tem uma sensação de prazer ali, o hábito não é criado. Então foi isso que eu levei desse livro. Então todas as vezes que eu quero implantar um novo hábito, eu entendo o que isso vai ser legal. Então, ou seja, eu tenho que chamar isso para que isso venha junto para eu conseguir colocar esse novo hábito. O outro livro que eu li, né, foi esse, Outlive, que foi um livro que foi mais um livro assim um pouco de modinha, porque não tem muito a ver com as coisas que eu leio. Mas aí quando eu comecei a ler o livro, eu adorei. Por que eu digo que é um livro muito de modinha? Porque ele estava falando muito sobre, na época, muitas pessoas lendo. E aí eu quis, inclusive, comprar para trazer um livro um pouco mais moderno para vocês. Esse eu li em fevereiro. E ele fala, né, como o Peter Attia, que ele é na verdade, eu acho que ele é um médico lá nos Estados Unidos, eu não me lembro exatamente, mas ele tem um programa onde ele acompanha algumas pessoas. E uma das coisas que mais eu levo pra minha vida desse livro, que é super engraçado, é que como é importante a gente construir, ter um banco de músculos agora. Que tem uma parte dele, olha que engraçado, né? Quando a gente lê um livro, né, mesmo um ano depois, a gente lembra de alguma coisa que fez sentido pra gente. E pra mim, eu até toda hora eu brinco com o meu professor, que também leu esse livro. Aí eu falo assim, não tô aguentando segurar esse peso, olha, eu vou largar um pouquinho que minha mão tá exausta. Ele fala assim, olha,
quando você ficar velha, você precisa de exercitar o poder de preensão pra gente não ficar deixando as coisas cair. Então ele fala muito sobre isso, né? Algumas coisas que a gente precisa de construir hoje, que vão fazer total diferença quando a gente envelhecer. Então foi um livro assim que não tava assim muito no jeito que eu leio, mas que eu adorei. Esse foi um queridinho que eu li, esse livro em março, né? Tava até brincando aqui que foi logo, olha só, eu ganhei, né, Happy Birthday, que eu faço aniversário em março. E aí eu tava, enfim, viajando, tava num trem, aí meu marido ou as crianças falaram que era meu aniversário e a moça do lado, tão fofa, tinha um guardanapo de Happy Birthday, ela me deu, e aí eu botei aqui aí hoje, quando eu tava mexendo no livro, eu achei. Eu li ele em março e ele fala muito sobre pense de novo. Às vezes, eu acho que a gente se coloca alguns conceitos que a gente tem muito medo de mudar. E ele fala ele convida a gente a pensar de novo sobre aquilo que a gente tinha convicção. Porque a gente muda, a vida da gente muda, tudo muda. E por que não a gente precisa de ficar sempre preso aos mesmos pensamentos? Então é assim, sabe? Sabe aquele livro gostoso de ler? É esse. Então, foi muito legal, assim, isso, desse conceito, dessa leveza. Tá tudo bem, eu pensava assim, eu achava que isso era certo, mas pensei de novo e fiz um novo conceito. Então ele acha que pessoas inteligentes, na verdade, são aquelas que estão sempre desistindo do que elas pensavam e pensam de novo e formam uma nova opinião. E aí eu vim para o Joe Dispenza, que, enfim, é um autor que eu já tinha lido um livro sobre ele. Como se tornar sobrenatural. E aí agora, esse ano eu vim com esse, quebrando o hábito de ser você mesmo. E também, né, depois de eu ter lido esse Pense de Novo, foi muito legal ler um livro sobre quebrando o hábito de ser você, porque é exatamente uma continuação, com uma explicação mais científica. Então, por que as pessoas têm muita dificuldade de mudar seus hábitos ou de mudar alguns conceitos que já não servem mais, né? Porque precisa de toda uma desconstrução. Então, existe um passo a passo. O nosso cérebro, ele cria caminhos. E pra gente pensar de novo, né? Pra gente quebrar o hábito de ser a gente, requer alguns passos. Porque a gente já é do nosso jeito no automático. Sabe quando a gente aprende a dirigir? A gente não vai dirigindo assim no automático, é a gente. Então falou assim, amanhã eu vou ser uma nova pessoa. Não vai, porque você precisa de construir essa etapa, de quebrar o hábito de ser você e construir um novo você. E eu acho essa capa fantástica, porque dentro do livro ele explica exatamente essas coisas, né? Um martelinho, quebrando alguns caminhos mentais que a gente criou e fazendo novos caminhos pra gente, né, acabar criando o hábito, né, quebrando o hábito de ser a gente mesmo. E aí depois eu fui para esse, né, o Jordan Peterson, que é um autor muito conhecido, né, enfim, ele tem alguns conceitos muito legais, porém, enfim, são 12 regras para a vida. Enfim, eu li esse livro mais por causa do autor, mas ele é um livro que ele vai falando 12 regras, então ele explica de uma em uma coisa o que ele acha que a gente deveria levar para a vida. Então, não vou dizer que eu detestei, não, longe de ter detestado, mas foi um livro que me arrastou um pouco para eu ler. Então, de tudo que eu li aqui, esse foi o que eu demorei mais a ler. Mas é um livro prático, né? Porque você lê uma regra e depois você pode ler outra. Eu acho que é isso. Como não tem uma continuidade muito grande, a gente acaba demorando um pouco mais. E uma dica que eu vou dar pra vocês que estão começando a ler. Então, se começou a ler um livro, lê 20 páginas, não gostou? Guarda esse livro e pega ele numa nova oportunidade, porque às vezes ele não faz sentido pra você hoje, mas em um outro momento você vai amar esse livro. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Então teve um livro que eu tentei ler 2 vezes e não consegui. Na terceira eu amei, é o Rápido e Devagar. Então eu começava a ler, eu falei, meu Deus, que livro chato, aí parava. Depois eu tentei de novo, que livro chato, parava. Depois eu tentei pela terceira vez e amei o livro. Mas esse aqui eu fui até o final, mas, enfim, pode ser que vocês gostem. Esse daqui é um livro que eu busquei ele, né, depois de eu ter escutado um podcast, que fala um pouco sobre esse novo momento, né, da IA,
junto com pessoas, como que isso vai acontecer, quem são as pessoas que vão ficar, quem são as pessoas que vão ser substituídas. Eu achei bem interessante, né? Porque é o momento que eu estava vivendo, estou ainda vivendo. Então é um livro mais técnico falando sobre esse novo momento da IA e como isso vai funcionar dentro das empresas, IA e pessoas. Esse foi o livro que eu li em novembro, porque eu vi que esse livro, mudei um pouco, né? É um romance falando sobre finança. E eu super me interessei quando eu escutei falar desse livro e realmente é um livro muito gostosinho de ler, porque é uma história contada. Então, normalmente os livros de finanças são livros cansativos, né? Às vezes muito técnicos, e esse aqui não. O Thiago Nigro, né, ele escreveu um romance onde ele colocou alguns conceitos de finança nele. Muito legal. E finalizei o ano em dezembro com esse, né, do Jim Collins, que é um autor muito conhecido para empresários, né, que foi o Feitas para Durar. Então, já li, né, o Feitas para Vencer, e aí ele fez esse, Feitas para Durar, e ele fala aqui, né, um livro que também acaba sendo um pouco técnico, porque ele analisa, se eu não me engano, 20 ou 26 empresas nos Estados Unidos que tem uma característica única todas, tem que ter sei lá quantos anos de existência, e ele começa a criar alguns padrões por que elas foram empresas de sucesso, desde quando elas começaram até hoje, né? Então, ele analisou elas com os mesmos quesitos e é bem interessante, porque é muito bom a gente ler um pouco sobre o que deu certo, né? E como deu certo e por que deu certo e formar alguns conceitos, né? Um conceito que eu me lembro que eu li aqui foi que nem sempre quando a gente vai abrir uma empresa, o que vai ser a empresa tá pronto. Então eu lembro, assim, se eu não me engano, a Sony começou, não tinha nada a ver com o que ela é hoje, começou vendendo roupa. Posso estar falando uma besteira, não pode não ser essa, mas era uma dessas grandes que começou como uma empresa nada a ver com o que ela é hoje. Então eu acho que dá um pouco de tranquilizada, né? Porque às vezes a gente quer ter uma ideia brilhante e a gente fica retardando iniciar algum projeto, alguma empresa, porque aquela ideia brilhante ainda não surgiu. Então eles encorajam muito, dizendo que essas empresas que estão performando até hoje tiveram a coragem de começar e mudar suas rotas no caminho de acordo com as coisas que foram apresentadas. E, como eu falei, esse é o que eu estou lendo agora, então eu comecei o ano lendo. Inclusive foi um presente de uma amiga de Natal, né? Porque é dessas, quando a gente lê, a gente ganha muitos livros e ganha o mundo sem perder a alma. Então eu quis começar o ano lendo um livro um pouco mais leve, porque eu acho que talvez é um momento de vida que eu tô agora, onde muitos projetos a gente inicia, a gente pensa, a gente quer, a gente deseja, mas nada pode ultrapassar o que realmente é o nosso valor, a nossa visão de futuro. Então a gente pode ter muitos planos para 2026, porém a gente não pode se perder o que realmente importa. Então por isso vou começar o ano lendo esse livro e próximo vídeo tem resumo aí dele. Espero que vocês tenham gostado.